Portugal, quais foram os principais desafios, assim, que você diria, em relação a ter filhos fora do Brasil? Então, a primeira coisa que eu acho é não ter a rede de apoio, né? Claro que se você for para fora e tiver gente perto, né, família perto, ajuda. Mas é diferente do Brasil, que tem esse costume de ter babá, de ter sempre alguém para ajudar, vizinho. Não é tão simples assim aqui ter babá, não é tão barato. Aqui em Portugal eu acho que é mais fácil, até porque tem muita brasileira e tem muita gente, tem uma demanda. Mas na Itália não existia isso de ter babá. Então eu nem considerei essa possibilidade. Até porque, se eu considerar, seria muito caro, como eu falei. E aí depois, quando a Nick cresceu um pouquinho, a gente percebeu que ela precisava ir para algum lugar, né? Precisava ir para uma creche. E não é tão fácil assim também conseguir vagas. As creches lá são muito disputadas. Aqui em Portugal também né? Para conseguir vaga, você tem que, né, dar a entrada com muita antecedência. Você tem que, sei lá, o ano letivo aqui começa em setembro, aqui na Europa, né? Então, em setembro do ano anterior, você já tem que pesquisar a escola, já tem que entrar em contato. A matrícula começa em janeiro, dependendo. Na Itália é em janeiro, aqui é em abril. Mas você já tem que estar em contato com a escola para você dar o seu nome, colocar a inscrição. E aí, muitas vezes essa escola é muito disputada porque é pública. E aí você tem que botar não só nesse lugar, mas em várias outras escolas para você conseguir uma vaga. Então, é bem complicado. E é a rede de apoio que a gente tem. A escola é a rede de apoio que a gente tem. Porque a gente não tem babá, como eu falei, não tem família. Então, precisa colocar numa creche. E as mães aqui, né, Lu, trabalham no horário que as creches funcionam. Exatamente. Não tem por onde escapar. Então, olha, você que pensa em vir para Portugal, ou que vem, ou que está chegando, ou que acabou de chegar, fique sempre sabendo disso. O seu filho terá de estudar no horário que é o que você vai ter para trabalhar. Principalmente se não tiver essa rede de apoio. Porque enquanto no Brasil eu tenho a casa da mãe, da tia, de uma parente, da nossa irmã, do nosso irmão, para deixar ali o nosso filho, aqui não tem. Então, fique sabendo da importância que as creches aqui, ou também os chamados infantários, né, têm sobre a vida de quem decide ser mãe. E de se planejar, né, para já pesquisar com antecedência, para visitar as escolas antes, para saber se você vai gostar ou não. Porque não adianta você também ver na internet a indicação de alguém, às vezes você não é aquilo que você gostaria. Entender como é que é a educação naquela escola, ver se realmente vai ter vaga, ver quando que eles vão dar a resposta de que ter vaga. Porque, por exemplo, agora com o Ben no ano passado, a gente não colocou ele na creche porque a gente não conseguiu, porque a gente demorou muito para ver. A gente foi ver, já era maio e já estava tudo já cheio. Cara, não, você não vai conseguir. A gente nem tentou colocar. Então, a gente não conseguiu. Aí ele ficou... Isso em maio para colocar ele começando as aulas em setembro. Não, é tarde já. Maio para setembro. Maio já é tarde. É tarde. É muito tarde já. A gente não conseguiu. Tanto que esse ano isso todo bem ficou sem escola. Isso paga, certo, Lu? Eu tava vendo pública, que na verdade aqui é com participação, né? O governo, ele paga uma parte, você paga outra. A creche não é gratuita, depois a escola é. Mas a gente tava vendo tanto pública quanto privada. Ok. Mesmo assim, mesmo as privadas estavam sem vaga, tá? Não é longe, questão só de público, não, gente, é privado. Até as privadas estão cheias. Principalmente creche, que é pra bebê, porque, né? Exato. Você coloca muito bebê, se você coloca um bebê com 6 meses na creche, vamos dizer, 8 meses, ele vai continuar lá. Então, quando você vai botar um bebê, você quer colocar seu filho, por exemplo, a idade do bebê era 1 ano. 1 ano já estavam os bebês de antes ocupando a vaga, entendeu? Então, era difícil de ter. Quando você coloca muito pequenininho, é mais chance de ter, mas depois já é mais difícil. E aí, esse ano a gente decidiu, não, esse ano a gente vai fazer direito. Aí, em janeiro, a gente viu tudo, selecionou tudo, entrou em contato, mas assim, a resposta só era em julho. E eu fiquei com muito medo de não conseguir, sinceramente. E aí, porque tem o escalão e tal, você tem que dizer quanto que... Enfim, você tem que dizer quanto você tem de renda. Exato. Aí tem toda uma ordem de prioridades. Então, se você é mãe solteira, você tem prioridade. Se você não é casado, você é prioridade. Se você ganha tanto X, você é prioridade. Enfim, tem uma lista de prioridades. Você tem que ver onde você tá pra você ter uma ideia se você vai conseguir ou não. E aí, se você acha que você vai conseguir, beleza. Então, você fica na fila. Isso tem que ser geralmente próximo da casa que a pessoa mora, né, Lu? Isso, você tem que Fiquem ver onde atentos, você vai morar, viu? Quando você tiver para matricular o seu filho, dependendo do local que você for viver, há um agrupamento de escolas, onde provavelmente seu filho será alocado em uma dessas escolas. A depender do número de vagas, a depender de outros fatores de cada escola. Você coloca a preferência que você tem, né? A ordem de preferência, esse escalão. Escolas, e um erro que eu acho que é muito comum, não sei se você já passou por isso, você que tem muito contato com mães, foi uma amiga minha que morou na França, e antes de vir para Portugal, o marido dela foi transferido, ela falou assim, amiga, o que você acha dessa escola aqui? Achei na internet, parece ótima, era em Belém.
E realmente a escola deveria ser ótima, ok? Não sei, enfim. Mas eu falei, olha só, amiga, você tem que levar em consideração não só a escola ser ótima, mas o lugar que você vai viver, onde vocês vão trabalhar, vai trabalhar de casa, vai trabalhar... Porque, né, às vezes ela tá lá em mesmo. Belém, ou em outro bairro, outra cidade, que não é funcional para aquele Sim. tipo de vida que o casal vai levar, né? Então, é importante também estar nesses grupos de mães, ou, sei lá, dar um jeito de pegar essa tem vários informação, grupos. né? Não, é muito importante. Porque, por exemplo, aí, nessa questão do bem, né? Voltando pra questão do bem. A gente ficou com medo de não conseguir vaga, porque a gente estava 1 ano com o bem sem escola. Eu tô trabalhando nas sonecas do bem, não durante a creche, mas nas sonecas. O tempo de creche já é pouco. Imagina não tendo esse tempo, só na soneca. Uau, Então eu tava pois trabalhando só na soneca e de madrugada. E difícil essa parte. Não sei como eu consigo, gente. Eu não sei como eu consegui. Enfim. Mas aí a gente começou a ver vagas em privadas longe de casa também. Porque perto de casa não tinha vaga. A gente conseguiu em uma que é meio longe de casa. Só que a gente decidiu ficar nessa porque tinha vaga em junho, que por acaso um menino ia se mudar de país e ia abrir uma vaga em junho. Então não precisava esperar setembro. Eu falei, tá, já vai se adaptando agora, porque tem toda a adaptação. É a primeira vez que vai pra Exato. escola, então também tem isso, né? Vai se adaptar, tem 15 e 20 dias que a criança vai ficar ali meio que chorando, porque, né, primeira vez e Exato, tudo mais. 2 aninhos, né? 2 anos e meio. E aí ele tá lá porque a gente conseguiu. Ele vai ficar esse ano também, mas assim, é longe. Então, assim, se a gente tivesse se planejado antes, sabe? No ano Entendi. anterior, já teria numa escola mais perto, teria tudo mais fácil. Então, é muito importante planejar Então o bem quanto fica em antes. uma e a Nick em outra. Hoje em dia, a realidade de vocês é a Nick única. tá no caminho, assim, da Nick é antes e do bem é depois. Entendi. Pois é. E a gente vai de carro. Antes, a Nick estudava numa escola perto de casa. Só que a escola fechou, enfim. A gente tinha já procurado uma coisa perto, o bem ia pra lá, e tava tudo organizado. Pode acontecer também, né, gente? Exato. Imprevistos. É. E quando tem esses imprevistos, também tem que, né, saber que existe essa possibilidade de escolas Você tem privadas também. alguma opinião, assim, você fez algum tipo de pesquisa, ô, Lu? Tipo assim, as escolas de Cascais, se não conseguir, eu vou para de Oeiras, ou para isso, ou para aquilo. Você fez algum tipo de pesquisa assim nesse sentido? Só para ajudar quem... a gente quem- foi no raio da casa. de Primeiro próximo mais de casa. perto. A primeira que a gente viu também com as mães que a gente conhece, né? Porque tem brasileiras que moram aqui, que a boa gente tem dica. filhos. E a gente pergunta como é que é a escola, em qual escola que tá, se gosta, qual que já visitou, enfim. Então, a gente primeiro vê essas escolas. Se a gente vê que as escolas são perto o suficiente, que vale a pena a gente ver se tem vaga. Mas, por acaso, não tinha vaga. Nenhuma dessas escolas de amigos nossos. Uau. E aí, a gente foi pela distância, pelo valor também, né? Pelo preço. Mas mais sim, pela porque distância. isso varia, né? De acordo também com o escalão que os pais têm e tal. Sim. Porque a gente estava vendo a privada, né? Porque a gente botou na pública. Então, na pública a gente colocou pra tudo que dava, porque a gente queria entrar em qualquer Claro. uma. Porque a gente estava desesperado já, nesse momento, né? Lógico que Entendi. o mais perto possível. Sim. A gente deu a preferência do mais perto. Mas nas privadas, a gente foi também pela distância, mas também pelo valor. E o que a gente gostou Indicação também, né? Exato. Indicação, distância e preço, eu acho. Boa. O que você diria que são as vantagens e desvantagens de morar aqui em Portugal? Deixa eu pensar. Eu acho que as vantagens pra gente, a gente veio muito porque a gente tem família aqui, né? Então, quando deu a pandemia, que eu descobri que eu tava grávida do bem, tava na Itália ainda. A gente falou, cara, a gente não pode ficar longe de todo mundo com 2 filhos, mas sei lá quanto tempo, a gente não sabia o que ia acontecer. Então, Exato. quando a primeira onda baixou, antes de ter a segunda onda da pandemia, a gente veio de carro da Itália pra cá. A gente fez uma viagem de 12 dias com a Nick com 2 anos e eu grávida. Exato. A gente dormia cada dia no Airbnb. A gente veio, o Covid veio piorando, a gente veio vindo antes do Covid vir. A gente chegou em Nice, tava já falando que tinha que começar a usar máscara de novo, e a gente tava saindo de Nice no dia seguinte, a gente tava indo embora. Uau. Entendi. A gente chegou aqui quando começou a fechar no fim de semana, assim, em 2020, novembro, começou a fechar no fim de semana. Sei. E aí, a gente veio muito por causa disso, por causa da família. Então, a vantagem de estar aqui, principal, é da gente ter família perto. Faz muita diferença, assim, muita diferença. Pra mim, que já vivi 5 anos longe, faz muita diferença ter gente perto, porque, enfim... E Sempre principalmente vem com gente filhos, visitar, exatamente, que tem contato com a Exato. família e tal. né? A outra coisa é o clima. Gente, não, quem já morou em outro país da Europa que não Portugal, sabe que Portugal é o melhor lugar para morar. Paraíso. Se você gosta do clima no Brasil, se você gosta de frio, tudo bem. Eu gosto de calor. Então, eu prefiro o menor tempo de inverno possível no ano. Então, a gente
vir pra cá, ter praia, né? No caso de Pois é. Cascais ter praia, e ser quente, faz muita diferença. Sol, E fora que aqui tem muito brasileiro, né? Então tem um pouco da cultura do Brasil aqui. Bem Exato. ou mal, tem. Lógico que é Portugal, a cultura é de Portugal. Mas tem tanto brasileiro, tipo, a gente aqui. A gente se É. sente em Sabe? casa, A gente né? se sente em casa. Coisa que na Itália tem um grupo muito grande de brasileiros. Tinha muitos amigos brasileiros. Em todo lugar tem brasileiro, né, gente? Então você sempre vai arrumar um brasileiro pra fazer grupo. Brota É. da terra. Mas aqui tem mais, porque você consegue... Por exemplo, você não consegue achar um Guaraná fácil na Itália. Agora eu acho que consegue, mas assim, na minha época não. Pão de queijo, tem alguém vendendo, você tem que ver. Sei lá, coxinha, não vende coxinha. não vende, Aqui é. você acha tudo, açaí à vontade, É, sabe? Você não acha lá. Então, acho que tem muito disso também, tá mais perto, sabe, de casa. Sentir mais... A língua também ajuda, né? A, A gente língua sentir é. em casa. É né? mesmo. Apesar de ser muito diferente. Quando cheguei aqui, eu não entendi nada. Às vezes minha filha fala... A Nick tem muito sotaque português, muito. Porque É? na escola, ela pega, não sei. Na Itália, ela falava italiano e aqui ela fala muito português daqui. E aí, teve um dia que ela falou comigo uma coisa na escola. Eu falei, Nick, eu não tô entendendo, filha. Eu não tô entendendo. Eu não tava entendendo mesmo. Aí ela me explicou em brasileiro, segundo ela. Vou te explicar em brasileiro, mãe. Ai, meu Aí me explicou. Deus. Eu, É. tá. Eu tenho sérias dificuldades pra A entender. criança antes dos 3 anos já é Sérias. poliglota. Gente, tem 5, a Nick tem 5. É o Ben Ah, tem, sim, o Ben sim, tem dois. Não, O o Ben Ben que é ainda mais não. O Ben novo. tem um pouquinho só de sotaque, algumas coisinhas só, mas ainda não. Mas a Nick falou, ouvite, mamãe. Não, mamã, né? Que aqui é mamã. Mamã. Ouvite. Eu, que, Nick? Ouviu o quê? Não, ouvite. Ela, eu te vi. Eu Te ouvi. Não, te vi. Eu vi te. Tá, eu não sei nem falar, gente. Eu vi-te. Eu vi-te. Que dirá conjugar. Era Ela tipo, me viu eu te chegando na vi, escola. mãe. Ela falou, mãe, eu te vi. Aí eu falei, tá, filha, agora eu entendi. Por favor, fala minha língua. Não, mas já pra entender, eu tô brincando. Sim, Mas esse sim. dia foi É. um caso extremo, mas foi muito engraçado.